Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Nós somos da Engenharia de Produção e a nossa temática é relacionada à ética e à pena de morte. O meu nome é Douglas Santon e comigo presente no grupo está o Fernando, Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? o Luan, Boa noite, professor. Boa noite a todos. o Matheus. Boa noite, professor. Boa noite a todos. E para iniciar com a introdução do nosso tema, o Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, antes de iniciar o nosso trabalho, que é o tema sobre a ética e a pena de morte, eu gostaria de explicar um pouco para qual o motivo a pena de morte foi criada. Bom, a pena de morte foi criada com o intuito de desencorajar pessoas que cometeram certos tipos de crimes. E quais crimes seriam esses? Assassinato, adultério, corrupções políticas, entre outros. E agora eu vou explicar um pouco a relação da ética com a pena de morte. Bom, a pena de morte está ligada com a ética, pois ela dá a todos os cidadãos direitos básicos à vida. Sendo assim, cada pessoa tem proteção perante a lei e a ética está presente a isto. E agora eu vou dar um exemplo como que funciona a ética na pena de morte. É assim, se um bandido chegar e assaltar um cidadão do bem, ele não vai ter o direito à pena de morte. Ele vai passar pelo julgamento e o juiz vai colocar uma pena para ele provavelmente vai ser a cadeia. Porém, se um bandido chegar, além de matar e roubar, além de roubar e matar, ele já vai para um outro lado. E esse outro lado seria a pena de morte. E é isso, eu passo minha palavra para o próximo. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a historiografia da pena de morte. Bom, dissertando um pouco sobre a historiografia da temática, nós encontramos várias linhas de ideias e de pensamentos. Por exemplo, no passado, a pena de morte ela foi muito utilizada por diversos povos. Mesmo assim, já havia algum tipo de oposição sobre essa ideia. Em âmbito religioso, por exemplo, havia o Código de Moisés, onde existia um chefe da família. E esse chefe de família ele tinha um poder absoluto em todas as suas formas de castigo. Era ele quem tinha o maior poder na hierarquia. E também, em âmbito religioso, existia o Código de Hammurabi, que entre dos seus mais de 200 artigos já tinha incentivos sobre a nossa temática. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, isso na Grécia Antiga, mais ou menos, substituía-se a guerra privada por uma repressão social. Então, era algo que o povo decidia. Era uma repressão que o povo fazia. Para os romanos, aplicavam-se uma lei que chamava Lei das 21 Tábuas. Isso era mais ou menos 450 anos antes de Cristo. E eles eliminavam qualquer tipo de diferença entre classe, não tinha, era aplicada para todos os povos. Houve também alguns enfoques políticos, e isso trazia o posicionamento de alguns pensadores contemporâneos na época, como o Grócio, que ele fazia uma demanda toda em cima de uma solução que era discutida em sociedade, cabendo apenas a ela e nada mais do que a sociedade punir alguém. Thomas Hobbes, por sua vez, ele utiliza a ideia de que o homem é o lobo do homem para dar fim a essa insegurança, a essa constante segurança, associando um intuito de preservar a integridade física das pessoas. John Locke ele contraria um pouco a ideia de Hobbes. Em sua opinião, a sociedade, ela, no seu estado de natureza, possui uma capacidade de se organizar, de modo que tenha harmonia, que exista essa harmonia, e não haja uma necessidade de recorrer à ordem política em relação aos castigos que ocorrem em sociedade. Quando a gente analisa essa temática, no Brasil, já ocorria há muito tempo a discussão sobre isso. Entre os indígenas, por exemplo, havia um direito penal, mas era um direito penal onde as penas eram mais corporais, era predominante as penas corporais. Existia sacrifício de inimigo, existia sacrifício com pessoas grávidas, existia muito sacrifício com crianças que nasciam com alguma síndrome.
Nos 25 anos de permanência dos holandeses em Pernambuco, isso por volta de 1630 e 1654, a pena de morte era uma sanção por excelência. Era executada à força, as pessoas eram executadas por espadas, por fogueiras, queimadas por fogueiras, entre outras coisas. Então, a pena de morte era uma coisa comum e era uma coisa que a sociedade decidia já com uma hierarquia. Após a proclamação da independência, isso durou mais de 300 anos, tornou-se viável a primeira Constituição do Brasil, isso em 1824, que foi inspirada no liberalismo. Não afastava muito a pena capital, mas ela já abolia alguns tipos de penas cruéis. O Código Criminal, que foi instituído em 1830, já previa pena de morte para alguns crimes, como homicídio, se agravando com algumas determinadas circunstâncias, coisas mais graves, roubo quando era resultado de morte, entre outros. E havia artigos e normas para a realização dessa punição, então já era uma coisa muito civilizada, era uma coisa muito organizada. A execução era precedida em formas de rituais e era tudo já colocado no papel, era tudo organizado. Como em todas as suas organizações portuguesas, por exemplo, estava prevista a pena de morte, e o Brasil era uma das colônias de Portugal. Então, aplicava a elas as leis. Desta forma, desde a descoberta do Brasil, né, até 1890, existia essa pena de morte. De 1890 a 1937 não houve a pena de morte no Brasil, porém ela voltou a ser ativada durante o governo de Getúlio Vargas, mas aí era bem específica. Ela foi reativada em alguns casos de crimes políticos, como a traição à pátria e homicídios. Em 1946, a Constituição ela extinguiu a aplicação desse tema. Então, somente alguns crimes militares, isso em tempo de guerra, eram agregados à morte. Então, aí tinha todo um conceito através de algum ato militar, de alguma guerra, não era liberado e nem discutido dentro da sociedade. Em 1964, essa pena voltou a ser reativada para casos de guerra psicológica e revolucionária, e também, em alguns casos, no Código Penal Militar, mas nada dentro da sociedade. Em emenda constitucional, isso por volta de 1978, foi novamente abolida a pena de morte para os crimes comuns, contra a segurança nacional, e foi restringida apenas para casos com legislação penal e aplicada apenas em guerra extrema. Na nossa atual Constituição, em 1988, para cuidar dos direitos humanos, para garantir todos os fundamentos que o homem em sociedade tem a necessidade de ter em seus artigos, garante todos os brasileiros e todos os estrangeiros presentes e residentes do país o direito à vida. É algo garantido. Então, a pena de morte ela foi proibida e esse arquivo ele é salvo em caso de guerra declarada. Enfim, a pena de morte no Brasil, após essa Constituição, é algo que não pode mais ocorrer. E com isso eu passo a minha palavra para o próximo integrante. Bom, eu vou falar um pouco sobre a formação de consciência e liberdade. O Brasil, por meio do artigo 5º da Constituição, que somente a morte, por causa das guerras, é tolerada. Ou seja, independente do crime cometido, por mais hediondo que o mesmo possa ser, prevalece essa causa. Além disso, o artigo 5º da Constituição constata que todos são iguais perante a lei, devendo ter homogeneidade em direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade privada, sendo isso válido para todos os brasileiros e estrangeiros aqui que residem. Em virtude, em segundo lugar, o mais importante é considerar que a sociedade que define o indivíduo, ou seja, as ações, comportamentos que podem tanto serem vistas como exemplo, e no caso de crimes, produz uma consciência social geral que causa desprezo e penalização, por não ser forma que a sociedade esperava que aquele indivíduo agisse. Com isso, o fato social é coercitivo. Se o indivíduo agir de forma
não esperado pela sociedade, será passível de punição ou censura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os argumentos a favor. A pena de morte, ela reduziria a violência no Brasil. Em âmbito nacional, que as pessoas cometeram determinados crimes seriam sentenciados à morte. A diminuição de gastos com a ressocialização dos presos, que em média gasta R$23 mil por ano, garantir que os criminosos não retornem à sociedade. Os teóricos da discussão presumem que a execução é mais convincente do que a prisão, pois temos mais medo de perder a vida do que em perder a liberdade. Cometem outros crimes durante a sentença e as facções enfraquecidas também. Agora, com isso, eu passo minha palavra para o próximo. Eu vou falar agora os argumentos contrários à pena de morte. Para começar, a gente tem o direito básico da vida. Então, de acordo com os direitos humanos, todo mundo tem o direito à vida. Então, é errado condenar alguém à pena de morte por seus crimes, uma vez que eles podem ter sido cometidos por diversas razões. Outro fator importante para a gente ressaltar é que não significa que vai reduzir a criminalidade se aplicar a pena de morte. Nos países que aplicam, foram feitos estudos e eles comprovam que não reduz. Mas um argumento contra é que punir desse modo uma pessoa vai acabar tirando a liberdade dela. Então, consequentemente, ela não vai conseguir tomar decisões próprias e vai eliminar uma possível melhora dessa pessoa futuramente. Além de que tratar um erro com outro malefício, ele se torna uma vingança e vai acabar camuflando a verdadeira crise social. Como último argumento contra, saliento que às vezes as condenações são injustas, principalmente no Brasil, são desproporcionais, e a gente pode acabar matando uma pessoa inocente. No próximo slide eu vou falar sobre a legislação da pena de morte e os direitos humanos. Então, historicamente, que nem o Douglas já tinha falado sobre o Código de Hammurabi e a aplicação da Lei de Italião, ele foi o maior exemplo da aplicação dessa lei, que foi do olho por olho, dente por dente. Então, e nos dias atuais, os países eles são divididos em quatro grupos. Aqueles que executam a pena de morte, os que não permitem esse tipo de prática em nenhum caso, que são aqueles abolicionistas para todos os crimes, né? Os que permitem para crimes comuns, mas que não permitem para crimes comuns, só que em crimes de guerra, alguma coisa relacionada a crime hediondo, eles permitem, e os abolicionistas na prática. Então, dentro dessa divisão, a Anistia Internacional fez uma pesquisa, segundo ela, 57 países usam essa penalidade no dia a dia, 98 não praticam, mas não significa que não é ilegal, 37 são abolicionistas na prática e em 7 países é ilegal. Já no Brasil, por mais que conste na Constituição que é permitido somente em caso de guerra, o Brasil ele não participa de uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Então, ele se assemelha a países totalmente abolicionistas. Fora que ele também é membro do protocolo da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, ele foi favorável para abolir a pena de morte. Esse protocolo foi ratificado em 1996. Com relação aos direitos humanos, que nem a gente tinha falado sobre o direito à vida, o Brasil, tendo isso como base, ratificou em 1992 o Pacto de São José da Costa Rica, que nele proclama que ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, ele assinando esse pacto, ele se obrigou a não aplicar a pena de morte. Caso ele aplique, ele vai estar configurando a responsabilidade internacional do país. Mesmo que não seja ilegal, ele vai estar ferindo a imagem diante da internacionalidade. Com isso, eu passo a minha palavra para o próximo apresentador. Bom, é de conhecimento nosso que quando a gente fala sobre essa temática, que é a pena de morte,
é de importância social um posicionamento das religiões, é necessário um posicionamento religioso. Sendo assim, revela-se, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, que é conhecida como a CNBB, ela declara uma convicção total sobre Jesus Cristo. E nisso ela conclui que a cultura católica, ao punir com a morte as pessoas que são praticantes de crimes, de homicídios, dentre outros, significa assumir a própria violência como uma forma de comportamento da sociedade. Então não é algo válido você, como ditado popular, devolver na mesma moeda. Com isso é evidente que a pena de morte não é uma solução, isso para a doutrina católica. Não é uma possível solução para os problemas de violência, uma vez que ela não permite uma reparação. Permite apenas uma injustiça, permite que nós fazemos uma coisa que não deveria ser feita. Bom, a prática de judaísmo já muda um pouco. Quando a gente analisa a lei judaica, ela salienta que... Bom, primeiro a gente precisa salientar que a maioria dos países ocidentais já aboliram a pena de morte. Porém, não é algo concreto que seja a favor ou contra. Por quê? Porque a punição na lei judaica é uma coisa meio que impossível de ser aplicada, não totalmente. Mas isso ocorre porque existe a lei dos 5 livros de Moshe, que é a lei escrita, e também consiste em uma lei oral. E o que essa lei oral faz? Essa lei oral ela explica e interpreta tudo que está escrito nos 5 livros das leis de Moshe, que é a lei escrita. Bom, o que ela faz? Ela estabelece os requisitos necessários para provar a culpa. Então, essa pena de morte no judaísmo só é aplicada quando 5 requisitos são cumpridos. E isso é na hora de apresentar no tribunal, por exemplo, uma ocorrência. Bom, como primeiro requerimento, 2 testemunhas têm que estar presentes no ato, na prova circunstancial. Então, quando ocorre algo que é levado ao tribunal acusado da pena de morte, é necessário que 2 testemunhas estejam presentes. Outro requisito, como segundo requisito, é que as testemunhas presentes não tenham nenhum parentesco ou que elas não se baseiem a culpa da pessoa com suas divergências, com suas personalidades ou com a ocupação de onde a pessoa trabalha ou com a pessoa faz. Como terceira lei, as 2 testemunhas presentes devem abordar o criminoso em potencial e utilizar um texto bíblico antes dele fazer o ato, falando qual que seria a penalidade caso ele continue com o ato. E como quarta regra, isso tem que ser advertido, as pessoas têm que abordar esse possível criminoso 4 segundos antes do crime ser cometido. Se as pessoas falam isso, se as pessoas abordam ele depois, já não é algo válido para o tribunal. E como 5, aceitação, o criminoso prestes a cometer o crime, ele deve falar que ele sabe das suas consequências que foram avisadas e que ele vai ignorar e que vai continuar fazendo. Ele vai falar que apesar de tudo, ele fará. Aí o tribunal ele pode prosseguir com a ocorrência, ele pode deliberar a morte dessa pessoa. Pode ser concretizada a pena de morte, mas isso se todos esses 5 tópicos forem seguidos de maneiras legais. Com isso, a gente analisa que a lei judaica ela tem um sistema legal e que ela reconhece o seu Deus lá, o Deus que eles acreditam, como um juiz supremo. E eles também afirmam, e com isso nós afirmamos que a lei judaica é de uma forma preventiva. Não é que eles não queiram que as pessoas sejam, ou que eles evitem que as pessoas sejam castigadas de alguma forma como a pena de morte. Não é que eles são contra. Mas eles acreditam que as pessoas elas podem ser melhor. Elas acreditam que antes da pessoa cometer o crime, pode ocorrer uma prevenção. Então, caso essas 5 coisas aconteçam e as pessoas ainda continuem querendo cometer um crime, é porque elas estão realmente erradas, mas caso elas se arrependam ou não permaneçam nesse erro, ocorre essa prevenção e perante a eles, esse crime ele não vai ser mais considerado com a pena de morte, vai ter outro tipo de pena.
Bom, essa é a lei judaica. E agora eu passo a minha palavra para o próximo integrante. Boa noite, professor, novamente. Após tudo que foi apresentado, chegamos às seguintes conclusões. A ideia da pena de morte, ela é um recurso para combater os problemas enfrentados pela sociedade, mas analisando tudo que foi dito aqui e pesquisando, conclui-se que ela é uma solução parcialmente nula. E ser ético é um desafio nesta ocasião, pois implantar o sistema da pena de morte na sociedade causará um atrito com os direitos humanos. E há séculos existe essa discussão, e uma vez que gera revolta, conclui-se que a necessidade do mesmo não permite baixa na violência. E o principal levantamento é a desordem, que necessita de uma quantidade excessiva de recursos e acaba atrasando a condenação do criminoso, na qual é a razão para o crescimento da criminalidade, principalmente no Brasil. Professor, essa foi a nossa apresentação. Estamos dispostos para esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.